Rádio Estadão. Falando em saúde. A partir de agora, falando em saúde, aqui no Estadão no ar, você já acostumou acompanhar, né, os assuntos em destaque na área de medicina, os avanços, as pesquisas, as doenças, não é, relacionadas aos temas aqui abordados. O que a gente quer mesmo é informar você com informação dos especialistas e falar muito de prevenção. Sim, boa parte das doenças podem ser evitadas. Vamos falar hoje sobre memória. Vá pensando aí numa dúvida, numa perguntinha. Nosso entrevistado é André Felício, doutor André Felício, neurologista, doutor em ciências pela Unifesp, membro da Academia Brasileira de Neurologia. Obrigada pela atenção, convite da Rádio Estadão. Seja muito bem-vindo ao Falando em Saúde, doutor André. Bom dia. Eu que agradeço. Obrigado a vocês pelo convite e aos ouvintes que estão aqui hoje prestando atenção nesse tema tão importante que é memória. É verdade, e inclusive vamos ajudar aqui a entrevistar o doutor André Felício, porque é importante que você que está nos ouvindo, não é? Claro. Que é o nosso ouvinte, apresente suas dúvidas sobre o assunto. A gente vai começar descrevendo alguns temas relacionados a esta questão da memória, para que as pessoas possam então entrar em contato com a gente sobre temas relacionados. Eu gostaria de um assunto bem geral, doutor André, bem tipo aula de medicina, claro, sobre qual é o foco de atenção hoje da medicina, especificamente a sua especialidade, a neurologia, com relação à memória. O que é que mais preocupa cientistas e médicos quanto à memória? Sim. Essa é uma questão muito importante para a gente iniciar essa discussão. Primeiro eu gostaria de deixar claro para os ouvintes, de uma maneira bem simples, o que a gente, neurologista, entende como memória. Memória não somente é a capacidade de você guardar uma informação, mas mais importante do que isso, resgatar essa informação depois. E a grande importância que tem a memória para nós, seres humanos, é que esta é, sem dúvidas, uma das principais funções do nosso cérebro. O cérebro humano ele tem diversas funções que a gente chama cognitivas, e a memória é certamente uma das mais importantes e uma das que mais se desenvolveu ao longo do processo evolutivo do nosso cérebro. E a importância da memória, entre outras coisas, né, permitindo com que nós vivemos o dia a dia e façamos nossas interações com os indivíduos, mas mais do que isso é que quando a memória falta, né, você tem diversos problemas. E uma das doenças neurológicas mais comuns associada a essa questão da perda de memória, é uma doença que a maioria dos ouvintes já ouviram falar, que é a doença de Alzheimer, que é bastante comum no nosso meio e que é um dos exemplos de problema neurológico onde a memória é o principal fator implicado. Uhum. Agora, há sintomas muito comuns relacionados a aspectos mais graves desta perda de memória, doutor André, fácil de ser identificado pelas pessoas, ou há necessidade de um acompanhamento mais próximo de um especialista? Quais são esses sintomas? Sim. Isso é importante a gente deixar claro para o ouvinte, porque as pessoas confundem o que é uma perda de memória comum, que todos nós estamos sujeitos. Então, por exemplo, eu quero lembrar o nome de uma pessoa e de repente eu não lembro, ou eu quero lembrar onde eu coloquei um objeto e eu não sei mais onde está esse objeto. Quer dizer, isso são perdas ocasionais de memória que podem acontecer com todos nós, especialmente quando nós vamos envelhecendo. A gente sabe que o envelhecimento por si só, ele leva a uma perda da memória, mas é uma perda que a gente chama fisiológica, saudável, né? Que você já espera que ocorra pelo próprio processo de envelhecimento e morte celular. O que acontece, no entanto, é que muitas vezes essa perda de memória ela se torna mais acentuada. De que maneira?
O indivíduo passa a reclamar constantemente, as pessoas em volta passam a perceber que esse indivíduo está ficando cada vez com mais problemas relacionados à memória. E aí o grande passo para a gente já diferenciar o que é uma perda fisiológica normal de uma perda não fisiológica. Isto começa a interferir no dia a dia dessa pessoa, dessa família, desse núcleo. Então, a perda de memória que a gente chama patológica então isso, quer dizer, o indivíduo começa a perder a memória, ele percebe isso, seus familiares, companheiros relativos percebem isso e isso começa a interferir no dia a dia. Então, esse é um cenário muito mais complexo e que preocupa e que merece a atenção por parte de um especialista do que aquela perda de memória que eu falei anteriormente, casual, na qual você esquece uma coisa ou outra, mas sem nenhum significado mais importante. Uhum. Nós já temos algumas perguntas aqui enviadas por nossos ouvintes via SMS. Eu gostaria de saber, o final de celular é o 94322, porque não tem um nome assinado ao final da mensagem. Sim. Gostaria de saber se a esclerose múltipla, afeta a memória. Fui diagnosticada, é uma mulher com esta doença em 2012. Sim. E ela gostaria de saber o que isso tem a ver com memória. Essa é uma pergunta muito importante pelo seguinte, existe uma terminologia informal para você dizer que uma pessoa está com problema de memória, que é quando falamos, este indivíduo está esclerosado. Esse é um termo que nós, neurologistas, obviamente não usamos. E aí o que as pessoas confundem é que, pelo fato de esclerose múltipla ter essa nomenclatura semelhante ao que dizemos esclerosado, as pessoas acabam associando esclerose múltipla com perda de memória. Mas se eu pudesse dizer de uma maneira bem geral, memória não costuma ser um problema que os pacientes com esclerose múltipla têm. Isso pode acontecer? Pacientes com esclerose múltipla podem ter problema de memória? Sim. Isso é comum nestes pacientes? Não. Então, eu gostaria de separar e deixar bem claro que quando a gente está falando de perda de memória, ou, entre aspas, esclerose, que é o que as pessoas costumam dizer, a gente não está falando de esclerose múltipla. A gente está falando essencialmente de outras doenças. Por exemplo, doença de Alzheimer, como eu comentei anteriormente. A gente vai falar bem especificamente sobre doença de Alzheimer. Nós já temos várias perguntas também. Doutor André falando sobre desenvolver a memória, gostaria de aperfeiçoar minha memória, que é o William Cacaso. Nós vamos dedicar um bloquinho aí sobre esse exercício da memória. Há como exercitar? Sim. Claro. Exercitar o corpo já se sabe que tem influências benéficas para a mente. Mas você pode exercitar o funcionamento cerebral, né? A gente vai falar sobre isso de forma bem detalhada. Nós vamos para o primeiro giro de notícias aqui. Já vamos deixar uma duvidazinha para o próximo bloco, que é uma dúvida minha. Eu gostaria que o senhor falasse sobre memória recente e memória de longo prazo. Por que nós somos capazes, e aí eu quero saber se é numa situação normal, quer dizer, com a mente ainda sã, de não lembrar o que aconteceu ontem, mas conseguimos lembrar do perfume da professora, do primeiro ano primário. Essa é uma memória que eu tenho muito forte, por exemplo, uma memória olfativa. Sim. Ou de uma imagem, ou do nome de uma pessoa, ou do rosto de uma pessoa. Porque conseguimos ter, quais são as diferenças entre estas duas memórias, ou se há outras memórias, tá certo? A gente vai começar o próximo bloco com este assunto, falando em saúde, trata do tema memória. Nós já temos várias perguntas, ótimo, muito boa a sua participação. Continue mandando, daqui a pouquinho eu agrupo as perguntas com o mesmo tema e passo para o doutor André Felício, que é neurologista da Unifesp e membro da Academia Brasileira de Neurologia. Voltamos já já. Você ouve Estadão no Ar. Rádio Estadão. Falando em saúde.
Nosso entrevistado é o Dr. André Felício, que é neurologista, doutor em ciências pela Unifesp e membro da Academia Brasileira de Neurologia. Doutor André, qual é a diferença entre memória recente e memória de longo prazo, né? Por que o ser humano tem o cérebro humano, na verdade, tem essa seletividade? Não somos capazes, muitas vezes, de lembrar um número de telefone, um fato ocorrido antes de ontem, ou o cardápio do almoço, mas somos capazes, em determinadas situações, de lembranças tão antigas. Sim, essa é uma pergunta importante para a gente entender ainda mais quais são os tipos de memória. E, grosso modo, nós separamos então memória, como você mesma disse, Roxane, em memória de curto prazo e longo prazo. A memória de curto prazo é aquela memória que a gente tem para eventos que aconteceram nos últimos minutos, eu diria assim. Então, antes de vir aqui para a rádio, o que eu tomei no café da manhã, qual foi o trajeto que eu fiz para chegar até aqui, que pessoas eu cumprimentei. Então, essa seria a memória de curto prazo. Um dado interessante é que a memória de curto prazo, ela é armazenada ou ela tem uma localização no cérebro numa região próximo aqui da região das têmporas, né, acima da orelha, numa parte do cérebro conhecido como lobo temporal. Então, isso é um ponto. Agora, existe a memória de longo prazo, como você mesma mencionou, que é aquela memória que o indivíduo tem, na qual ele é capaz de se lembrar de eventos que aconteceram há décadas atrás, como você mesma citou o exemplo da memória olfativa que você tinha lá de tempos atrás. E aí o fato é que essa memória, ela não é localizada na mesma região que a memória para fatos recentes, ela é localizada em outras regiões do cérebro. Por exemplo, numa região aqui próximo à fronte, conhecida como córtex pré-frontal. O fato interessante é que com o envelhecimento, o que vai acontecendo é que nós perdemos muito mais a memória de curto prazo do que a de longo prazo. Não é à toa que em situações de doença, como na doença de Alzheimer, o indivíduo com a doença ele é capaz de se lembrar de eventos que ocorreram há décadas, mas ele não se lembra da pessoa com a qual ele acabou de conversar ou daquilo que ele acabou de comer. Então, essa é a diferença, quer dizer, são memórias que estão situadas em diferentes partes do cérebro e que têm funções diferentes no cérebro humano. Ou seja, o que deve preocupar é a perda de memória recente? Esse é um ponto importante. Para nós neurologistas, o que chama a atenção e o que geralmente ocorre no consultório é o paciente que vem justamente com essa queixa. Doutor, engraçado, eu faço as minhas coisas, eu me lembro de tudo o que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, mas eu não me lembro do que eu comi hoje de manhã ou do que aconteceu ontem, eu estou tendo dificuldades, eu guardo uma coisa em algum local e já me esqueço onde eu guardei esse objeto, e isso está piorando dia após dia. Quer dizer, isso é o que a gente geralmente observa, né? Então, isso prática. É importante, quer dizer, perda de memória recente para preocupar. Exato, especialmente se isto está se tornando algo progressivo, quer dizer, piorando dia após dia. Agora o Henrique pergunta a relação entre distração e memória, quer dizer, distração e concentração. Isso é. E memória, são coisas diferentes? São coisas diferentes. A atenção é uma outra função do nosso cérebro e que é veiculada por outras estruturas cerebrais, e a memória, como eu disse, veiculada por algumas regiões específicas. O problema é que atenção e memória andam juntas. Como eu vou... Eu pergunto para o próprio ouvinte, né? Como eu vou, por exemplo, ler um livro prestando atenção numa notícia da TV? Como que eu vou reportar aquilo que eu li para uma outra pessoa se eu estou prestando atenção numa outra questão? Então,
por isso que as pessoas perguntam, por exemplo, eu estou muito cansado, eu estou trabalhando muito, toda hora cansado, uma fadiga grande, minha memória é muito ruim. Mas muitas vezes a memória é ruim, óbvio, isso tem a ver com o cansaço, a fadiga, mas é porque esse indivíduo tem uma atenção diminuída. Com um déficit de atenção, você naturalmente vai ter mais dificuldade para não só armazenar informações, mas depois resgatá-las. Então, se eu entendi, se houve concentração, atenção em determinado fato, ele fica memorizado? Este é o primeiro passo para você armazenar uma informação. É o primeiro passo. Não basta você ter apenas atenção, né? Como eu disse, essas coisas são separadas no cérebro. Então você tem uma região no cérebro, várias regiões responsáveis pela atenção. Você precisa de atenção, primeiro passo, para que você guarde uma informação no seu cérebro. E depois exercitar o que foi aprendido. Quando o senhor falou essa pergunta do Henrique, muito interessante, me fez pensar no aprendizado, por exemplo, da criança, de qualquer um de nós, a uma aula. Hoje a gente costuma dizer, essa criançada não presta atenção em nada, portanto não memoriza, e depois na hora em que deveria exercitar, que é repetir o que foi aprendido, para tentar avançar no aprendizado, ela não sabe de onde partir, porque ela lá não tem a ver essa história no momento do aprendizado. É uma fase, ainda que seja a primeira, importante. Sem dúvidas. Eu mencionei no bloco anterior sobre doença de Alzheimer, que é uma queixa frequente que a gente vê no consultório. Pacientes geralmente mais idosos, acima de 65 anos de idade, reclamando de queixa de memória. Mas existe um outro grupo de pacientes. São aqueles não pacientes, crianças, adolescentes, indivíduos em idade escolar com queixa de memória e adultos com queixa de memória. E aí nessa população a gente não pode se esquecer do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Embora seja uma doença completamente diferente da doença de Alzheimer, mas é uma queixa de dificuldade de memória. E isso tem a ver com aquilo que a gente estava comentando antes. Por que esses indivíduos com TDAH, que é a sigla que a gente usa para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, têm problemas de memorização? Justamente porque eles têm um déficit de atenção muito grande. Então eles não prestam atenção naquilo que estão fazendo e, como eu disse anteriormente, essa é a primeira etapa para você armazenar uma informação. Interessante. Agora, a gente tem visto muito, eu não sei se é uma questão de diagnóstico agora, que se tem mais informações, então se faz um diagnóstico em maior número, tem crescido demais crianças com déficit de atenção ou diagnóstico dessa doença e também de Alzheimer. É uma questão de mais conhecimento para diagnosticar essa doença ou nós realmente estamos fazendo alguma coisa muito errada nestes hábitos mais contemporâneos, Sim. essa vida que temos hoje, Sim. doutor? Eu vejo que é um reconhecimento maior. Mas isso já havia, mas não era identificado. Sem dúvidas. Era, como a gente gosta de dizer, era subdiagnosticado. Quer dizer, esses pacientes já estavam por aí, mas simplesmente não havia o reconhecimento dessa situação. Então, por exemplo, você era uma criança muito agitada ou, entre aspas, irrequieta na escola e a professora chamava sua mãe todas as vezes para ir lá conversar, etc. Isso na década de 70, 80, mas ninguém falava ou ninguém percebia que aquela criança poderia estar com um problema. E o problema ali, muitas vezes, era transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Assim como o idoso que vai envelhecendo e com dificuldade progressiva para memorização, especialmente memória de fatos recentes, antigamente muitas pessoas atribuíam aquilo a um envelhecimento normal. E essa talvez não seja a realidade. Então, o maior reconhecimento dessas situações permite com que hoje a gente faça mais diagnóstico. E um tratamento e depois melhor, propõe não é? um tratamento, sem Aliás, dúvida. tem várias perguntinhas já relacionando Alzheimer e Parkinson, que são doenças diferentes. A gente vai falar, viu, Wilson, está nos escrevendo aqui. Tem perguntas sobre cafeína e memória. A gente vai falar de alimentos e memória também no próximo bloco. Doenças, tratamento. Agora,
Só para a gente encerrar esse bloco, rapidamente, doutor, que fatores interferem na memória? O senhor falou aí do estresse, do cansaço, uma noite mal dormida interfere, alimentação interfere, consumo de drogas. Me refiro até às drogas legalizadas, vão ficar no álcool e no cigarro. Sim. Quais são os fatores principais que interferem na memória? Roxana, você mesmo já citou de maneira bem correta esses fatores, né? Eu gostaria apenas de ressaltar álcool e cigarro são fatores tóxicos, são substâncias tóxicas para o cérebro e reconhecidamente levam a problemas cognitivos, por exemplo, perda de memória. E é cumulativo isso? Sim, né? É dose dependente, né? Então tem a ver com a quantidade e com o tempo, né? Uhum. E obviamente outras questões, como você mesma colocou, né? O sono é uma questão fundamental para a gente ter uma memória boa, quer dizer, uma noite mal dormida certamente leva a um desempenho relacionado à memória pior, né? E outras questões, como você mesmo colocou, o estresse do dia a dia que dificulta a nossa atenção e, portanto, dificulta a memorização de eventos. Então, são todas essas questões importantes que a gente leva em conta. E tem alimentos que são bons para o cérebro, né? A gente vai falar disso, né? Sim. Vamos falar da cafeína, o cafezinho de todo dia. Café que eu tanto amo, quero saber que interferência tem o consumo, o que é bom, o que é ruim, se o exagero também pode trazer prejuízo. A gente vai continuar conversando aqui sobre memória com o Dr. Felício, neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia. Continue mandando suas dúvidas, já temos várias perguntas aqui para o doutor André. O SMS é o 50093, antes da mensagem, a palavra jornal. Mande sua pergunta aqui pra gente. Você ouve Estadão no ar. Rádio Estadão. Falando em saúde. Hoje discutindo a memória. André Felício, que é neurologista, doutor em ciências pela Unifesp, membro da Academia Brasileira de Neurologia, está nos ajudando a entender melhor como funciona a memória, a atenção, o desgaste, a perda de memória ou a falta de atenção, que são problemas do cérebro, não é, humano. E estava aqui pensando em função de uma pergunta encaminhada para um ouvinte, doutor André, que bom seria, né, nós jornalistas costumamos dizer que a nossa memória é o Google, é a pesquisinha da internet. Sim. Que bom seria se nós jogássemos um tema e automaticamente conseguíssemos uma pesquisa, lembrássemos de tudo que buscamos no cérebro, ou com um simples F5, uma atualização, a gente pudesse cada vez mais acrescentar informações. Quer dizer, o cérebro não é uma máquina como um robô. Vamos lembrar que o Google é um robô, não é uma enciclopédia robotizada. Sim. E o cérebro não é assim. O cérebro, ele, como todo órgão do corpo humano, ele precisa de cuidados, porque ele envelhece junto com o organismo. E estamos vivendo mais. É possível chegar a uma idade avançada com o cérebro ainda saudável? Sim, ou retardar o envelhecimento desse cérebro? Que é o órgão fundamental, né? Sim, sem dúvida, Roxane. Essa é uma questão muito interessante. E eu diria que aí a gente tem alguns pontos. Primeiro, sim, né, com a idade, nosso cérebro, obviamente, vai envelhecendo. A gente sabe que, por exemplo, o envelhecimento é o principal fator de risco, né, para que a gente desenvolva doenças neurodegenerativas como doença de Alzheimer, tanto que há uma teoria controversa que diz que se todos nós vivêssemos até, vamos colocar, 130, 150 anos, desenvolveríamos inevitavelmente Alzheimer. É óbvio que isso é controverso, existem outros pontos que precisam ser levados em consideração, mas você também comentou sobre um dado importante, que seria maneiras da gente tentar melhorar o nosso desempenho cognitivo, a nossa memória. Então, o ouvinte no bloco anterior comentou sobre a cafeína, né? E isso é um dado
tão interessante. A gente sabe que, de fato, o café, a cafeína, ela melhora a performance cognitiva, né? Então, 2 a 3 xícaras de café por dia, desde que esse café não seja tomado muito tarde, né? A gente recomenda que ele seja tomado até antes das 2, 4 horas da tarde, porque senão depois ele atrapalha o seu sono, mas enfim, a cafeína ela melhora a performance cognitiva, né? Então isso já foi provado em diversos estudos. Então é uma questão que a gente pode colocar como algo positivo, né? O nosso café de todo dia. Que é um hábito tão comum. É o Fábio de Itacoaquecetuba que fez essa pergunta. Uma ótima pergunta. Tá aí a resposta. Fábio, pode sim consumir 3 xicrinhas. Até 3 xícaras de café, sim. Né? E não tomar muito tarde. Agora, tem várias perguntas, e uma delas do Wilson Palhares, sobre Alzheimer e Parkinson. Doutor André, se vamos viver mais, vamos envelhecer, essas doenças virão inevitavelmente, porque para algumas pessoas vêm antes, vêm mais cedo, e outras vão demorar muito mais tempo para desenvolver ou até conseguir não desenvolver a doença, evitar esse tipo de doença. Primeiro, qual é a grande diferença entre Parkinson e Alzheimer? Sim, esse é um ponto crítico aqui da nossa conversa hoje. A gente anteriormente falou de esclerose múltipla e diferenciou as coisas. Quer dizer, esclerose múltipla não tem nada a ver com perda de memória, a princípio. E agora a gente tem uma outra questão, que é a diferença entre Alzheimer e Parkinson. Vejam, as duas doenças são doenças que a gente fala, doenças neurodegenerativas. Mas tem diferenças bem grandes entre elas. Primeiro que os pacientes com Alzheimer chegam para nós, neurologistas ou outros médicos que cuidam, com a queixa principal de perda de memória. Enquanto os pacientes com doença de Parkinson, eles classicamente chegam com uma queixa relacionada a tremor, quedas e rigidez, além de lentidão dos movimentos. Então são coisas bem diferentes. Então veja que de um lado, pacientes com Alzheimer, eles vão reclamar, puxa, eu estou esquecendo, eu dirijo e me perco, eu não sei onde eu estou colocando as coisas, e isso vem piorando progressivamente. Então essa é a queixa clássica, enquanto na fase inicial dos sintomas. Enquanto nos pacientes com doença de Parkinson, a queixa clássica é: olha, eu tenho tido um tremor em uma das mãos, ou eu tenho tido uma lentidão para realizar as minhas tarefas motoras, como caminhar, me movimentar, escrever. A minha letra está ficando muito pequena, eu tenho caído muito. Então são questões bem diferentes. O que acaba confundindo, e eu quero que isso fique claro, é que, por exemplo, pacientes com doença de Parkinson, alguns deles, com o passar do tempo, podem apresentar um comprometimento da memória, que é diferente do comprometimento que você vê nos pacientes com Alzheimer. Então são situações bem distintas, que um especialista ele vai ser capaz de diferenciar. Mas eu concordo que às vezes para o leigo, muitas vezes é difícil, pode confundir, né? Sem dúvidas, você fazer essa distinção. Doutor André, o Sérgio Miramar pergunta: perda de memória pode estar relacionada a depressão e ansiedade? Este é um outro ponto bem levantado. Primeiro eu gostaria de dizer que a depressão e a ansiedade, elas podem por si só levar a um déficit de atenção e a um comprometimento da memória, e então sim, elas podem interferir nesta função cognitiva. Mas existe uma outra questão importante, é que aqueles indivíduos idosos que nunca tiveram depressão e que desenvolvem pela primeira vez depressão na terceira idade,
eles estão em risco para desenvolver doenças neurodegenerativas como Alzheimer, né? Então, depressão de início na terceira idade tem relação sim com perda de memória e uma perda de memória patológica, embora obviamente é uma minoria desses pacientes que desenvolverá um problema mais sério, mas são coisas que se relacionam sim. Os tratamentos, o que há de mais novo de tratamento, especificamente de Alzheimer, que é a doença, então, neurodegenerativa mais comum, são drogas que são utilizadas. Há também exercícios específicos aí para quem já tem a doença e tem de tentar retardar. Quer dizer, você não cura, você retarda o avanço da doença. Exato. Né? E tem essas duas frentes. Há um medicamento novo, alguma linha de pesquisa nova nesse sentido? Sim, sem dúvidas. É importante para os ouvintes que estão aqui hoje conosco entenderem que cada vez mais a gente verá na nossa família ou conhecidos sendo diagnosticados com doença de Alzheimer ou doença de Parkinson. Isso pelo simples fato de nós estarmos envelhecendo cada vez mais. Então, estaremos frequentemente diante dessa situação. E aí vem a pergunta, puxa, não tem cura, e aí o que fazer? Veja, não tem cura, mas a maioria desses pacientes podem ser bem controlados com os tratamentos disponíveis atualmente, especialmente se a gente está falando de um diagnóstico mais precoce e de um tratamento cada vez mais precoce. Em relação a tratamentos novos para Alzheimer, e você comentou sobre um ponto importante da medicina, que é a busca para um tratamento para essa doença tão comum. Existem duas drogas, né, que foram desenvolvidas e já testadas nos Estados Unidos, ainda não disponíveis no nosso meio, mas se a gente voltar um pouquinho no que é a doença de Alzheimer, é possível você fazer o que a gente chama de um diagnóstico de certeza da doença de Alzheimer, quando o indivíduo já faleceu e você faz uma biópsia do cérebro desse indivíduo. E lá você encontra o que a gente chama de placas senis. Hoje você já tem disponível anticorpos que, teoricamente, fazem a limpeza, o clareamento dessas placas. Então, são essas drogas novas que tentam limpar ou eliminar essas placas do cérebro de pacientes com doença de Alzheimer. Computador, né? Uma limpeza de computador. Então são duas drogas novas que estão sendo testadas, ainda com resultados aquém do que nós esperávamos, mas certamente um caminho pelo qual estamos seguindo. Nós vamos falar mais sobre tratamento e prevenção no próximo bloco. O que é que faz bem? Exercício para o cérebro funciona? Sim, tem exercício para melhorar o desempenho cerebral. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Até já. Rádio Estadão. Falando em saúde. Falando em saúde, hoje sobre memória. Nosso entrevistado é o Dr. André Felício, que é neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia. Olha aqui, o nosso ouvinte diz o seguinte: às vezes estou indo para algum lugar e esqueço momentaneamente para onde tenho de ir, né? Tenho 45 anos. Isso pode ter alguma coisa com perda de memória, é uma perda de memória instantânea ou recente. Isso tem a ver com multitarefa. Hoje o mundo é multifuncional, multitarefa, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, temos muitas preocupações, não é? Temos que nos atualizar constantemente. Isso é ruim? Sim e não, né? A questão de multitarefas, ela é uma função do nosso cérebro e pode estar comprometida em algumas doenças neurodegenerativas, mas nessa pergunta em particular do ouvinte, é importante dizer que existem outras funções do nosso cérebro. A gente já comentou bastante sobre a atenção, mas existe uma outra chamada percepção visoespacial. As pessoas, às vezes, elas têm dificuldade para seguir um trajeto, se perdem, né? Isso é uma outra função cognitiva. E tudo isso, no final, acaba, de uma maneira ou de outra, interferindo, né, na nossa função cognitiva de uma maneira geral. Então, isso pode acontecer vez por outra. Nem tudo que a gente está falando aqui é um problema necessariamente da memória,
Mas se acontece de maneira episódica, um evento ou outro, não há o que se preocupar. Há uma outra pergunta que é do Wilson Palhares. Tireoide tem algo a ver com memória? Perda de memória? Essa pergunta é fundamental e nós, neurologistas, prestamos muito atenção nisso. Todo paciente que chega com uma queixa de memória, especialmente se é uma queixa de memória progressiva, que está interferindo no dia a dia, merece uma investigação para a gente avaliar se a sua tireoide está funcionando ou não. E isso é curioso, porque muitas vezes a gente constata, né, o que a gente chama de hipotireoidismo, quer dizer, a tireoide funcionando pouco. Uhum. E se esse hipotireoidismo é bastante sintomático, ele pode comprometer sim a memória. Então, uma simples reposição de hormônio tireoidiano, normalmente isso é feito por endocrinologista, mas uma simples reposição de hormônio tireoidiano poderia aí, melhorar ou resgatar essa memória perdida. O William Cacaso fez a seguinte pergunta, que eu guardei para esse finalzinho para falar de exercício. Tem como exercitar o cérebro? Ele diz que gosta demais de aprimorar a memória, quer saber de alimentação que é benéfica para isso, hábitos, exercícios para a memória. Né? Outra pergunta aqui que eu já vou relacionar. A palavras cruzadas, ela ajuda o exercício da memória? O caça-palavras, é o famoso caça-palavras. Sim, a gente fala muito sobre perda de memória e esquece de falar, né, como exercitar o nosso cérebro. E isso é possível, sim. E aí eu já vou pegar o gancho de exercitar o cérebro com exercício físico. E há uma estreita correlação entre performance cognitiva, né, desempenho cognitivo, e exercício físico. A gente sabe que os indivíduos que fazem ou praticam atividade física têm uma performance cognitiva melhor. Então, fazer a sua caminhada, corrida, enfim, qualquer prática de exercício físico melhora a sua memória. Cochilos são algo muito importantes também para você. É mesmo, doutor? Sim, é algo curioso, né? Um cochilo de 15, 30, 40 minutos, ele costuma melhorar o desempenho da nossa memória, né? Um cochilo por dia, isso é algo também já comprovado. A gente falou da cafeína, a gente falou anteriormente de substâncias tóxicas que a gente deve evitar. E a questão dos jogos, caça-palavras, sudoku, sites especializados que existem na nossa língua, né, portuguesa, existem menos sites, mas o indivíduo pode ir ao Google e procurar exercícios para memória, ele achará esses sites, ou então na língua inglesa, para quem tiver mais facilidade, ele procura como Brain Training, treinamento cerebral, e ele achará também esses sites, ele se cadastra, e esses sites eles são bem dinâmicos, então você faz uma série de exercícios, caça-palavras, entre outros, e isso vai periodicamente mudando, você faz uma assinatura mensal e pode ir praticando. Mas eu acho que eu diria assim que o grande segredo para você ter uma memória boa é você ser um indivíduo curioso, você querer aprender sempre, quer dizer, a buscar novas conhecimento, qualquer atividade. Buscar qualquer conhecimento melhora a nossa reserva cognitiva, especialmente se a gente faz isso durante a vida, né? E não apenas a partir de um problema detectado. Então, prevenção, né? Prevenção é tudo. Disso. Eu quero aproveitar também, doutor, e falar sobre o site da Academia Brasileira. As pessoas costumam muito buscar informação na internet sobre saúde, informação confiável que a gente reitera aqui sempre que fala. Claro. E tem o site da Academia Brasileira de Neurologia. Só rapidamente falar do site para que as pessoas que queiram mais informações, a gente está quase encerrando o programa, obviamente que falamos sobre vários aspectos, mas nem sempre damos conta de todas as dúvidas, nem todas as informações.
Sim, em relação a sites, eu recomendaria sim o site da Academia Brasileira de Neurologia. Basta você também usar os buscadores e achar o site. Lá você tem informação para o público médico, leigos, os departamentos científicos, o contato, caso você queira alguma informação. Mas eu destacaria também o site da Sociedade Brasileira de Alzheimer, que também é muito útil. É um site que estava ou está em construção, mas enfim, você pode entrar em contato com as pessoas responsáveis e pedir mais informações. Existem os grupos de apoio. Então são coisas, são sites úteis para nós buscarmos essas respostas para as perguntas nossas, né? Nós temos ainda muitas perguntas que ficaram por ser respondidas, enfim, mas nós estamos esgotando o nosso horário aqui. A Isabel brincando sempre aqui com a gente, participando. Doutor, esqueci do que ia perguntar. Jornalista, ouvinte que esquece de pergunta. Olha, se é de vez em quando não tem problema. Não tem. Não pode isso se tornar um hábito. Busque um especialista, um neurologista. Na dúvida, nós conversamos com o doutor André Felício, que é doutor em Ciências pela Unifesp e membro da Academia Brasileira de Neurologia. Obrigada, doutor André, pela contribuição. Eu que agradeço a oportunidade e obrigado aí aos ouvintes que fizeram perguntas bem interessantes. É verdade, os nossos ouvintes sempre participam muito. Obrigada a todos vocês que escreveram e nos ajudam aqui a fazer o Falando em Saúde, sempre com um tema de saúde aqui no Estadão no Ar. Estamos encerrando o Estadão do Ar, apresentação Roxane Ré, Giro 15 e Alder Ferrari. Trabalhos da nossa equipe aqui da Rádio Estadão. Continue acompanhando a nossa programação. Vem aí, Jornal do Carro.